Chegamos ao quarto tópico da nossa lição da Escola Sabatina desta semana e nesse quarto tópico vamos considerar o tema: é hora de renunciar aos nossos pecados favoritos. Já estamos falando sobre isso ao longo da lição, mas vamos continuar nos aprofundando nisso. A lição vem martelando na nossa mente, mas que surta o efeito, né? Desejado de que mudanças, que decisões possam ser tomadas. Irmão Tiago, primeira pergunta: a quem seremos comparados se insistirmos em nos entregar a qualquer hábito pecaminoso e por quê? Bom, se deixarmos que o inimigo dite as regras de nossas vidas, que mostre o caminho que nós devemos andar, nós seremos comparados ao povo de Israel no passado, né? Quando aconteceu aquele episódio ali, que se entregaram à imoralidade sexual, à orgia, participaram dos cultos pagãos ali, dedicados aos deuses, e fizeram de tudo, sem pensar nas consequências. Se entregaram assim, mas mergulharam de cabeça. Para a gente é muito fácil julgar essa situação, porque nós não passamos por isso aqui, isso aconteceu lá no passado, está registrado na Bíblia. Mas isso aqui acontece muito mais frequente do que nós imaginamos. Sabe como? E eu vou insistir novamente. Quando eu resolvo assistir um filme, uma série, em que está lá demonstrando explicitamente um culto pagão, feitiçaria, e eu estou abraçando, estou assistindo, participando daquilo ali também. Ao assistir, nós participamos. Né? E eu abro, escancaro as portas, as janelas, o telhado para o inimigo entrar e fazer o que ele quiser na nossa casa. Em contrapartida, uma coisa que eu tenho percebido, que está acabando, e Ellen White fala muito sobre isso, ela inclusive fala assim que ela nem tinha coragem de dormir numa casa onde não eram feito o culto matutino e vespertino. E eu tenho percebido que nós, por conta da correria, que é algo imposta também pelo inimigo, o inimigo quer roubar o nosso tempo, que é o bem mais valioso, e para ele, muito mais valioso ainda, muitas vezes saímos na correria, oramos muito ruim, chegamos tarde em casa, às vezes também fazemos um culto muito assim, para cumprir tabela. Quando acontece, né? Quando acontece. E o inimigo ele tem ganhado terreno com isso. E eles praticaram aquelas obras de moralidade ali, participaram daqueles cultos, não foi de uma noite para o dia. Eles começaram contemplando as moabitas, começaram a ver que era interessante, depois de tanto contemplar, começaram a desejar aquilo ali. E quando se viram, estavam lá, participando, praticando, fazendo aquilo que antes eles condenavam. Isso é uma advertência muito séria, porque hoje eu posso estar aqui advertindo muito veementemente, e se eu não continuar vigiando, se eu não continuar no caminho do Senhor, vigiar, orar constantemente, trazer a unção do Espírito Santo para a minha casa, deixar que o altar da família ali esteja funcionando completamente todos os dias, amanhã e à tarde, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Então, eu insisto novamente, muito do que nós temos contemplado nas telas é o que tem transformado nosso coração. E isso vai transformando aos poucos, eu não percebo. Isso é muito inofensivo para mim, porque eu sou conhecedor da luz, eu tenho a luz maior, e eu vivo numa bolha, eu estou vendo através da bolha, então isso não vai me afetar. É mais um engano de Satanás, e ele triunfa sobre esse pensamento. Exato. E é interessante que ainda podemos acrescentar, né, aqui também o exemplo de Balaão, que trabalhou nesse episódio. Ele era alguém que tinha o conhecimento de Deus, e quando ele foi convidado, deixa eu ver se eu não estou adiantando algum pensamento, porque eu sei que em alguma lição a gente explica sobre isso, mas eu acho que é aqui mesmo. Balaão recebeu a mensagem de Deus para ele não se envolver com aquela situação anterior ainda ao episódio mencionado pelo irmão Tiago aqui, onde ele foi contratado, ou as pessoas quiseram contratar ele para amaldiçoar o povo de Israel, que estava saindo do Egito rumo à terra de Canaã. E o Senhor apareceu para ele e disse: olha, Balaão, não aceite isso não. Mas as pessoas chegaram com dinheiro e tal, e o dinheiro convenceu ele. E finalmente ele foi. Ou seja, ele foi vencido pelo desejo de ganho. E ao fazer isto, ao agir desta forma, ele abriu a porta, porque um pecado chama o outro, né?
Então ele aceitou e daí ele foi. Daí ele tentou amaldiçoar, não conseguia, só declarava bênção. Mas só que ele já estava comprado pelos pagãos, né, que queriam a destruição de Israel. Tendo em vista que ele não conseguiu sucesso em amaldiçoar o povo de Deus, ele disse, olha, Deus não me permite amaldiçoá-los, por quê? Porque eles estão andando de acordo com os planos de Deus, eles estão servindo a Deus, assim, nas suas lutas, mas estão buscando servir ao Senhor de todo o coração. Mas no momento em que vocês tirarem ou fizerem alguma coisa para que o povo de Israel faça alguma coisa errada, o favor de Deus será tirado de sobre o povo de Israel e então, automaticamente, eles vão sofrer alguma coisa. Dito e feito. O próprio Balaão participou ali da maquinação de um evento, né? De um culto pagão e foram nas beiradas do acampamento de Israel, vamos lá, vamos festejar conosco, e aí as mulheres exacerbando ali a sua sensualidade, e os homens atraídos por aquilo se prostituíram, e aí o desagrado de Deus veio. A maldição que Balaão não conseguiu proferir, agora não precisou dizer nada, porque a própria ação dos israelitas já trouxe isso sobre eles. Mas analise comigo a história de Balaão. Um pecado chama outro. O desejo de ganho inicial fez com que ele agora se envolvesse com aquela situação de tal forma que ele agiu como o próprio Satanás, criando armadilhas para que o povo de Deus caísse. Irmãos, quão sério é isso? Quando nós abrimos espaço para o inimigo, depois nós nos tornamos um mensageiro dele para causar a ruína das pessoas que estão ao nosso redor. O mesmo foi com Eva, foi com Balaão e com tantos outros. Portanto, não vamos abrir uma brecha para o inimigo. Vamos vigiar, não vamos nos permitir nos envolver com hábitos pecaminosos, que é o pensamento aqui, para que nós não venhamos a sofrer nós mesmos, né, as consequências disso, e não venhamos a se tornar um agente de Satanás para causar a ruína de outros. Eu achei muito interessante o que você colocou aqui, eu não tinha analisado nesse aspecto, mas agora faz todo sentido aqui para mim, porque muitas vezes as pessoas querem convencer pela pregação, mas Balaão não conseguiu convencer pela pregação, ele conseguiu convencer pela influência. Exatamente. Então, quão grande é a influência? Sim. E como o diabo quer atacar esse aspecto específico. Quanto mais luz, mais influência, mais importância, mais status, é esse que ele vai querer usar. Porque ele vai conseguir um agente multiplicador, replicador. Replicador. Uma pessoa, ela leva a outra, e essa outra leva a outra, essa primeira continua fazendo a obra e multiplica-se o pecado. Eu quero convidar os nossos internautas, nossos ouvintes, para que compartilhem nos comentários aí da mídia pela qual você está nos acompanhando, uma experiência de vitória sobre um hábito, ou um hábito errado, ou sobre algum pecado. Com certeza a sua experiência de vitória poderá fortalecer, poderá inspirar outras pessoas a também batalharem para se tornarem vitoriosos sobre uma situação. E eu quero trazer aqui uma experiência que eu vivi quando estava na 8ª série. Eu tinha uma colega de sala que a cada 10 palavras, daí exagerando, mas 11 eram palavrões. Assim, era um palavrão atrás do outro. E num determinado momento eu disse para ela, olha, você já percebeu que praticamente as suas palavras são apenas, a sua comunicação é só baseada em palavrões? Você já pensou que isso não é uma coisa legal e tal? E ela começou, e ficou por isso, mas ela ficou refletindo. Passado um tempo, ela disse para mim, você percebeu que eu não falo mais palavrão? Daí nossa, é verdade. E já fazia um tempo que já tem um tempo, aquilo ficou na minha mente e tal, e já tem já algumas semanas que eu não tenho mais falado palavrão. Eu fiquei muito feliz, é uma experiência assim, que me marcou ainda do período escolar. Você também tem a sua experiência, compartilhe, vamos inspirar pessoas a buscarem a vitória. Não agir como Balaão, não agir como o povo de Israel naquele episódio, onde caíram também na cilada de Balaão. Mas vamos compartilhar uma experiência de vitória
para incentivar e animar outras pessoas também. Pergunta B. A que perigo estão expostos os que alegam ter luz maior? Nós já falamos sobre isso aqui. É de pregar e não praticar. Você citou uma frase muito interessante, que Jesus praticava aquilo que pregava e pregava aquilo que praticava, né? E nós não podemos cair nesse erro. E aqui, de acordo com a nota, já traz uma outra conotação diferente da pergunta 3b. Aqui ele já vem falando sobre buscar auxílio em lugares totalmente errados, totalmente equivocados. Às vezes eu preciso de uma ajuda e eu vou procurar todos os gurus que existem hoje na atualidade, mas eu esqueço de procurar a ajuda do alto. Eu quero a autoajuda de todos os lados, mas assim, todos os coaches que existem aí na atualidade, que falam muita asneira, nada contra os coaches, mas falam muita... Sem querer julgar. Sem querer julgar ninguém, mas falam muita coisa que não tem nada a ver. E às vezes usam a Bíblia ainda para falar essas inverdades. É verdade. E isso influencia mais ainda, né? E esquecemos de buscar a ajuda da fonte, do alto, né? Então, precisamos, quando estamos diante de qualquer circunstância, qual que é a minha primeira opção? É Deus. Depois, eu vou ser guiado por aquilo que eu pedi e Deus vai fazer manifestar a vontade dele. Deus nos guiará. Deus nos guiará. E eu estou com um problema, vou tentar de tudo. É interessante acontecer isso demais aqui, né? Diversas vezes no trabalho, e a gente chegar para a equipe e falar assim, olha, já fizemos de tudo. Já fizemos de tudo, agora é só Deus. Agora é só orar. Ou seja, Deus é a última outra opção. Então, não deu nada, deu certo, vamos orar. Enquanto que a primeira opção deve ser orar, buscar a direção de Deus. É Ele quem vai conduzir, é Ele quem vai fazer a vontade dEle prevalecer sobre nossas vidas. Se confiamos, então devemos deixar Ele guiar, né? Ele prevalecer sobre nossas vontades. E talvez a gente não consiga fazer isso, então assim, é mais fácil falar realmente. Sim. Mas, de fato, precisamos colocar isso em prática. Tu mencionou um aspecto que envolve questão financeira, né? No estúdio, no Conectados com Deus, nós vivemos um desafio muito grande relacionado à questão financeira. Praticamente desde que eu iniciei as atividades lá, em 2016, e acompanhando o desenvolvimento nas administrações anteriores e nessa, enfim, é sempre uma luta, porque os recursos estão sempre ali no limite. Qualquer coisa extra, qualquer detalhe diferente que acontece, um equipamento que quebra, ou um equipamento que precisa ser melhorado, que demanda de algum recurso diferente a mais, aí já vem questões de dificuldade, né? Mas eu não me recordo que quando o pastor Marcelo iniciou o seu período de gestão no estúdio, há uns anos atrás, e ele tomou conhecimento da nossa realidade, ele disse, vamos ter que viver pela fé aqui. Eu falei, exatamente, e assim estamos já há alguns anos. Mas, irmãos, Deus tem abençoado a gente de uma forma tão maravilhosa que não temos dinheiro de sobra. Não temos dinheiro para falar assim, olha, tem o pagamento, no início do mês eu não tenho saldo para falar assim, eu tenho dinheiro para pagar o funcionário no final do mês. Geralmente, em termos de gestão, a gente pensa assim, não, tenho que ter na conta pelo menos um saldo ali para pagar pelo menos umas 2 ou de repente até 3 folhas de pagamento, porque se a coisa der tudo errado, consigo aí administrar isso. Nós não temos, nós não trabalhamos com essa realidade, não trabalho com essa realidade há muitos anos. Muitas vezes nós entramos no mês ainda pagando as contas do mês anterior e para depois começar a juntar para os... Irmãos, mas Deus tem abençoado de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, que não faltou, em nenhum mês faltou o recurso para ficar assim, não, isso daqui que era desse mês, agora vai ter que ficar para outro mês e Deus tem abençoado. E Deus tem abençoado através de você que nos acompanha, você que nos assiste. E não apenas, aqui eu trouxe o exemplo no contexto que eu estou inserido, mas a obra como um todo. É através da sua ação, através das suas contribuições, através dos seus recursos, através da sua voluntariedade, é que a obra é mantida, a obra é sustentada. E Deus tem abençoado o seu povo também, né? E nós só temos que, diante disso, agradecer ao Papai do Céu
por você que tem contribuído, tem ajudado o Ministério Conectados com Deus, as uniões brasileiras, as associações, as igrejas a manterem o trabalho e as atividades através do Ministério dos Pastores, do trabalho dos obreiros. E que Deus continue sendo glorificado por essa ação que os nossos irmãos têm. Amém. Deus seja louvado por isso, né? Muito bem, então nesse quarto tópico nós vimos que é hora de renunciar aos nossos pecados favoritos. Cada qual sabe qual é o seu pecado favorito. Cada pessoa, eu sei quais são as tendências que tenho, você sabe quais são as suas tendências. E vamos buscar socorro de Deus, não vamos dar margem. Não vamos, de repente, no seu coração tem uma tendência para a avareza, para o desejo da riqueza, do ganho. Não vamos ser como Balaão. Vocês já viram a história, nós já comentamos sobre isso. Se nós, de repente, temos uma tendência a questões ligadas à sexualidade, não vamos ser como Davi, que ficou observando a mulher lá pelo seu terraço, cobiçou, e a partir daquilo teve uma pessoa foi morta, sua família enfrentou grandes dificuldades e problemas, uma família foi destruída, que foi a família de Betseba. Enfim, vamos cuidar, vamos pedir sabedoria de Deus para que Ele nos guie, para que Ele nos proteja, para que também nós possamos reconhecer quais são as nossas fragilidades. E a partir disso, com a força que vem dos altos céus, possamos ser vitoriosos sobre essas situações.